Boa noite a todos. Eu sou a Ana Lu e hoje eu trouxe para vocês algumas reflexões, alguns comentários do livro Ação e Caminho, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Confesso que eu nunca tinha lido esse livro, mas antes da gente começar os nossos comentários, eu gostaria de fechar os olhos por um momento e agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de poder compartilhar com todos o que eu aprendi e também aprender hoje, novamente. Porque toda vez que eu abro um texto, ele me traz uma nova luz. E eu espero que o mesmo aconteça com todos que estão aqui me ouvindo hoje. Agradeço demais a companhia. Todo livro é formado de pequenos pensamentos, a maioria deles do Emmanuel. Esse é um dos primeiros, pelas próprias obras. O mundo é oficina, o corpo, ferramenta. A existência é oportunidade. O dever executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado segundo as suas obras. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, toda vez que a gente reclama de alguma coisa que acontece na nossa vida, será que por um momento nós paramos para pensar que o que está acontecendo veio porque nós escolhemos essa situação? E não estou falando nem de outras vidas, eu estou pensando simplesmente na vida atual. Alguns comportamentos, alguns sentimentos que nós alimentamos com tanta paixão, é natural que eles se fixem no nosso mental. E uma vez que fixe no nosso mental, é muito, muito provável que ele se expresse no mundo físico. Lembrando que tudo é energia, que até mesmo o nosso organismo é composto basicamente de energia, quando o pensamento escolhe, automaticamente a gente acaba trazendo ação para a nossa vida. O nosso corpo é uma ferramenta de trabalho. Ele não foi nos dado para encher de enfeites, para passar por 1000 procedimentos que até o deformam, por conta de uma busca de perfeição que não existe no nosso mundo. Ele é sagrado. Ele é material de trabalho. É o uniforme com que nós vestimos o nosso espírito para que estejamos aqui nessa oficina, nesta vida, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. Não adianta reclamar de coisas que acontecem em nossa vida se nós levamos o nosso barquinho nessa direção. Ação é movimento, criatividade e trabalho. Caminho é diretriz, segurança e realização. Nada nesse mundo deveria ficar parado. Quando as coisas ficam paradas por muito tempo, elas acabam se estragando. E isso acontece em tudo. Nada na nossa vida está isento desse movimento. Pôr a nossa criatividade, pôr o nosso trabalho em prol de encontrar um caminho que nos leve à nossa realização interna, ao nosso chamado interno, seja ele qual for, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para aprender nessa encarnação. Se você traz um problema consigo, peça coragem a Deus para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros, e trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade. Você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo a seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e melhor solução. Um dos poucos textos que não é do Emmanuel, é do André Luiz, e realmente é verdade, né? Quando a gente reclama de um problema, nós estamos só agravando uma situação que por si só já é difícil. Seja ela no campo da saúde, de uma emoção, seja ela no campo do trabalho, financeiro, não interessa qual o setor da nossa vida. Problemas todos nós o temos, de uma maneira ou de outra, uns mais complicados, outros nem tanto. E, no entanto, nós estamos aqui para aprender. Quando a gente começa a reclamar, discutir com Deus, porque o que acaba acontecendo? Nós afastamos de nós as presenças que poderiam nos ajudar. Nenhum espírito de luz pode nos ajudar se nós estivermos nessa frequência da reclamação, do medo, da insegurança. Eu sei que existem problemas que machucam, perfeitamente compreensível,
Mas o que a gente não pode fazer é se entregar a isso. Trabalhar com bondade e paciência não quer dizer ser passivo. Não podemos confundir bondade e paciência com passividade. O silêncio, às vezes, nos livra de muitas situações complicadas. Um exemplo fácil: alguém do seu trabalho faz uma grosseria para você e você sabe que é injusto, que a pessoa está tomando aquilo uma proporção absurda, não é nada daquilo. Se você consegue manter o equilíbrio, o silêncio e não entrar na discussão, a pessoa vai discutir sozinha. Não é fácil, mas eu garanto, por experiência própria, que facilita muito a vida. Porque depois a pessoa cai em si. E se ela não se arrepende ou se arrepende, não é o mais importante. O mais importante é que a gente não entrou nessa sintonia. E pessoas assim, que estão sempre explodindo um com o outro, se tornam desagradáveis de conviver. As pessoas naturalmente se afastam, porque sabem que a outra é explosiva e que tudo pode acontecer ao lado dessa pessoa. Não é desejar o mal, não é não ter caridade, mas é preservar o nosso estado íntimo. Se a gente age dessa maneira, o problema fica mais difícil e as pessoas não têm simpatia por nós, porque nós cansamos as outras pessoas em nossa volta. E as outras pessoas que estão ao nosso redor também têm seus problemas. Então, compensa. Ter um pouco de paciência, pedir a Deus ajuda, pedir forças para suportar se a gente não puder mudar a situação naquele momento. Pedir uma luz para que a gente consiga enxergar um caminho para resolver a nossa situação. E Deus, quando nós entramos nessa sintonia, aproxima de nós pessoas que podem nos ajudar e o fazem de maneira espontânea sem querer nada em troca. Para elas é tão natural. Então, faz a experiência. Quando tiver um problema mais sério que costuma tirar um pouco da paz, procura fazer esse exercício, digamos assim, e perceber se realmente há mudança. Eu posso garantir que vai encontrar essa mudança sim. E eis aqui um dos nossos problemas quando a gente vive espalhando fel ao nosso redor. Somos sempre espelhos mentais uns dos outros. Se nós estamos tão mal-humorados, tão sem paciência, o que a gente atrai para a nossa vida? Mais do mesmo. Mais mau humor, mais impaciência. Que tal fazer o contrário? Acende a luz da alegria no próprio olhar e traçará sorrisos no semblante dos companheiros, que então se mostram estimulados a servir e a vencer as mais graves crises. Estampa o azedume na face e os melhores amigos te respondem com o rosto sombrio, da ansiedade e da tristeza, induzidos para os desastres da irritação. Nós influenciamos o meio à nossa volta, e as pessoas à nossa volta também nos influenciam. Por isso é tão necessário o equilíbrio. Claro que você ser a única pessoa de bom humor no meio de gente mal-humorada é muito mais difícil, né? Mas ainda é possível que a gente transforme pelo menos uma dessas pessoas um pouco mais tranquilo, que a gente não agrave o problema da pessoa, mas que na medida do possível nós aliviemos essa situação. Eu sei que nem sempre nós conseguimos agir com essa tranquilidade, porque nós também temos os nossos momentos de dor e sofrimento, nós também temos nossos momentos de azedume, mas que eles sejam só isso, momentos, que não sejam parte constante da nossa vida. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta os próprios reveses com serenidade e coragem entesoura a resistência. Recorda, obstáculos e provações são medidas para a avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Não tem que ver o problema como um castigo. Olha para trás. Analisa sua vida com sinceridade. Quantos problemas você já enfrentou? Quantos você conseguiu resolver? Continuou sendo a mesma pessoa depois que resolveu, passou por eles? Depois de uma tempestade na sua vida, tudo continuou igual? Nada mudou? O seu modo de enxergar o mundo à sua volta não mudou? Quando a gente lembra que tudo passa, mesmo no meio da dor, a gente consegue lidar com aquilo. Não com felicidade, admito,
mas com paciência, sabendo que aquilo vai passar. As provações que a gente tem na vida são como se fossem umas avaliações de aprendizagem. Não estamos sendo castigados nem medidos, estamos sendo averiguados. Será que aprendeu o que precisava aprender com essa situação? Ah, aprendeu. Que beleza, então a vida não vai trazer outra igual, porque a gente já aprendeu. Mas também pode acontecer o contrário. A gente não aprende. Aí a vida compreende que nós precisamos passar por uma situação que traga os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, mas às vezes a situação é completamente diferente e a gente não percebe. Mas ainda continua sendo mais do mesmo. Quando a conversa se faz excessivamente acalorada, silencia alguns momentos e pensa um tanto mais. Quem para de discutir começa a compreender. Foi o que eu falei agora no começo em relação a um exemplo de um trabalho. Mas isso pode acontecer na sua vida particular, dentro de casa, num círculo de amigos ou até mesmo com estranhos. Levar uma discussão para frente só para dizer eu tinha razão não vale a pena. O desgaste de energia é tão grande e é uma energia que pode nos fazer falta depois em outras situações. Escolher batalhas que vale a pena discutir é sinal de sabedoria. Pessoas maduras escolhem suas batalhas, não brigam por tudo, não discutem por tudo. Reservam um momento para entrar numa discussão e, mesmo assim, de forma tranquila, discutir ideias, não brigar, quando conseguem manter a paz. Dificilmente alguém nos escuta quando nós gritamos com essas pessoas. Gritar com alguém, quando a conversa exagera, toma um rumo complicado, só faz com que a pessoa não nos escute. Ela não quer ouvir porque nós estamos gritando com ela, ferindo o seu próprio íntimo. Então, vamos parar, refletir um pouquinho, não lastimar, aceitar o que vem, não com passividade, mas com serenidade, sabendo que aquilo passa e buscando como resolver a situação. Não é sentar no meio do caminho e chorar, porque isso também não resolve. Há que se desenvolver a força interior, não usar ninguém nem situação nenhuma de muleta, andar com as próprias pernas. Se a gente não pode andar, que seja gatinhando, mas vamos. No nosso ritmo, do nosso jeito, respeitando nossa situação atual, mas não desistindo de crescer. Emmanuel ainda traz um outro texto maravilhoso nesse livro chamado Medidas da Alma. Nunca digas de alguém, criatura imprestável. Esse traz de outras eras um cérebro cansado. Outro errou noutras vidas e sofre as próprias culpas. Outro quis ser fiel, mas não pôde guardar-se. Não condenes, ampara. Nem firas, abençoa. Não existe ninguém fora do amor de Deus. Nós não temos o direito de julgar ninguém em situação alguma. Seja alguma coisa próxima a nós, seja alguma coisa distante que a mídia exige que nós prestemos atenção. Nenhum ser humano está livre de erro. Ninguém merece chamar de criatura imprestável. Nós não sabemos o íntimo das pessoas. Nós não entendemos as suas motivações. Nós não vivemos a sua vida. É muito cômodo dizer, se fosse eu faria assim, eu faria assado. Será que faria mesmo? Será que nós teríamos, assim, a compostura necessária para agir de uma outra maneira? Será que nós não faríamos pior do que aquele que nós estamos condenando? Todos nós trazemos nossa bagagem de mágoas, de ressentimentos, de culpas, de coisas a se resolver, de hábitos nocivos que nós fomos desenvolvendo por várias encarnações e que nessa encarnação continuamos alimentando. É muito mais simples alimentar um mau hábito do que mudá-lo para um bom hábito. Mas é possível. Exige de nós disciplina. Exige de nós principalmente vontade. Nós não temos o direito, aqueles que se dizem amar a Deus, que se dizem cristãos, de condenar ninguém, de ferir ninguém. Eu sei que às vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente, não é proposital. E mesmo isso acaba nos fazendo sentir mal. Agora imagine o que é fazer isso de propósito. Então vamos tentar trazer no nosso coração a paz. Que nós não digamos a ninguém esse tipo de comentário maldoso. É um irmão infeliz.
como muitos de nós podemos ter sido em outra vida. Quem de nós nunca errou? Quem de nós já nos fez coisas que depois se arrependeu? Nós mudamos. Se olharmos para trás, há 20, 30 anos atrás, éramos outras pessoas. Os nossos erros e acertos, nossas experiências e problemas nos moldaram no que somos hoje. E se continuarmos insistindo em viver a vida com coragem e com leveza, vamos aprender muito mais. Até o último sopro de vida, nós somos capazes de aprender. Medita. Não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tornar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar-se em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga o mal, criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Eu coloquei esses dois textos juntos porque, para mim, eles casavam de uma maneira muito tranquila. A vingança parece acalmar o coração, mas não acalma. Ela só te deixa vazio e machucado, porque sempre que nós ferimos o outro, nós também nos ferimos. Em momento nenhum, estou dizendo que a gente deve simplesmente, passou por cima e esqueci. Não é verdade. Às vezes é preciso anos de trabalho para que aquela mágoa se dissolva, para que a gente consiga entender que o outro só fez o que ele sabia fazer. Ferir alguém de propósito pode trazer um certo consolo quando a pessoa te machucou também. Mas depois aquilo fica tão mesquinho, tão vazio, tão pequeno. É perdoar para poder se libertar. Jesus foi muito sábio quando nos disse que perdoar era preciso 70 vezes 7 por dia, como brincava Chico. Porque quando a gente perdoa dessa maneira, o nosso coração se alivia. A nossa energia não se casa mais com a energia do agressor. Lembre-se sempre que tudo que a gente faz de errado, de mal, é pesado, é visto as nossas intenções. Fizemos de propósito, fizemos sem querer, tínhamos consciência, não tínhamos consciência, tudo isso pesa na nossa conta espiritual. E quem vai pagar somos nós. Então, se alguém me feriu, o problema não é meu, o problema é de quem me feriu. É essa pessoa que vai ter que resolver esse problema, que vai ter que se harmonizar com isso. Eu posso até estar do lado ou não, é uma opção minha. Eu posso não querer reencarnar com a pessoa. Pode ser que lá na frente eu acho que é legal. Enfim, nós não somos forçados a fazer nada dessas coisas. Mas a pessoa que nos feriu cavou para ela um machucado que ela vai ter que limpar. Então, por que nós vamos entrar nessa mesma sintonia? Uma pessoa me faz um mal, eu vou lá e faço um mal maior para ela. Aí ela me faz um maior do que eu fiz. E até quando vai isso? Todos os obsessores que estão ao nosso redor, sem nenhuma exceção, são ligados a esse círculo vicioso das eternas vinganças. Não vale a pena. Perdoa, esquece e passa. Liberte-se desse sentimento negativo que só atrasa a nossa evolução. Eis é uma das ações que o Emmanuel mais citou. Perdoar, agir e perdoar. Não sofras porque os outros lhe tragam desilusões. Aqueles que porventura nos perseguem são ainda quais nós mesmos, acertam e erram. Sentimos-nos felizes quando somos compreendidos e desculpados. Aprendamos a entender e a tolerar igualmente. Se esperarmos pelos outros para sermos auxiliados na solução de nossos problemas, é natural que os outros também esperem por nós. E isso é uma grande verdade. Não é venha a nós ao meu reino e seja feita a minha vontade. Não é assim que a oração está sendo dita do dia a dia por milhões de pessoas em toda a Terra. É a vontade do Supremo Criador. E nós estamos interligados. Todo ser humano é conectado um com o outro. Nós somos conectados à vida. Então, como a gente se sente feliz quando alguém perdoa quando a gente faz uma besteira, por que não estender essa mesma tolerância e indulgência ao outro? Tentando conversar, tentando compreender, não levando para o lado pessoal. Às vezes as pessoas estouram com a gente
tem um comportamento que nos traz desilusões, porque a gente não espera dela aquilo, mas ela não está bem. Não somos nós o problema. O problema é que a pessoa não está bem. E ela exterioriza o que ela está sentindo. E desilusão é uma palavra que quer dizer que você estava iludido. Só se desilude quem está iludido. Então, de novo, a pessoa não tem obrigação de... como é que eu posso dizer? Ela não tem obrigação de ser o que a gente imagina que ela é. Ela tem o direito de ser quem ela é. Então, vocês compreendem que isso, de uma certa forma, traz uma libertação quando a gente entende que o que a gente quer pra gente, nós deveríamos fazer para o outro. O poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine, a fim de que aceites as leis de Deus. Orar sempre, não a oração mecânica, que a gente fala rapidinho, quase dormindo, não. Orar de verdade, respirar fundo, fechar os olhos, se pôr, mesmo que internamente, numa postura de humildade, aceitando que aquele momento é um momento de ligação nossa com o Criador, com fé. Palavras simples, do coração. Não precisa de palavras rebuscadas e orações longas. Às vezes um simples amém, muito obrigada, Jesus, já tem o poder de uma oração. Pode ser que no nosso redor fala, nossa, eu oro e minha vida não melhora. Calma. O orar não é tanto pelo lado externo, embora possa acontecer, mas ele renova a nossa vida íntima, ele nos fortalece. Nós conseguimos aprender a manter a paz dentro do nosso coração. E com isso, a gente vai conseguindo achar soluções para os nossos problemas. É uma coisa bem lenta, não é do dia para a noite. Mas a oração dita com fé e confiança tem um poder que nós só começamos agora a compreender. Começamos. Nós ainda não temos a noção inteira do poder de uma oração. Esse é um outro poema do Emmanuel, muito interessante. Não desanimes. Aceita a aprovação. Não reclames. Usa a paciência. Conserva a serenidade. Não censures. Esquece o mal. Perdoa sempre. Age em paz. Não discutas. Conversa calmamente. Faz o bem quanto possível. Serve com alegria. Trabalha sempre e assim triunfarás. Não é fácil fazer nada dessas coisas, eu concordo. Mas bem que a gente podia colar isso na cabeceira da cama, ou em algum lugar que a gente visse todo dia. Não desanimes, aceita a aprovação, não reclames, usa a paciência, conserva a serenidade, não censures. Quando nós estamos no meio social e começa uma roda de conversa e começam as agressões, os comentários inadequados, as fofocas, qual é a nossa postura nesse momento? O que nós costumamos fazer? Nós saímos de perto? Nós tentamos mudar o rumo da conversa? Ou nós entramos prazerosamente nas fofocas, nas maledicências e por aí afora? Não é para julgar o outro, e nem mesmo nos julgarmos, é para observar como nós nos comportamos. Porque é só observando, não vivendo no piloto automático, que nós começamos a perceber o que precisa ser mudado em nós. Não sou eu que vai dizer para uma outra pessoa, mude isso ou mude aquilo, não me compete. A mudança tem que vir de dentro para fora. É o ser humano que está vivendo aquela experiência que vai dizer se aquela experiência é boa ou não. Não sou eu. Jesus, na sua eterna paciência conosco, deixou muito, mas muito material para a gente estudar. Claro que nada escrito, mas os evangelhos estão aí. O livro dos Espíritos, imagine o trabalho que deve ter dado para todos eles, as falanges que vieram, todas em nome do Cristo. Pelo amor dele por nós, trazer muito conhecimento. E às vezes nós perdemos muito tempo em redes sociais e não separamos um minutinho para ler um livro, para ler uma página do Evangelho.
Esse tipo de material, um evangelho, uma página da Bíblia, uma página de um livro que a gente gosta esteja lendo, qualquer que seja ele, traz para a gente um pouco de paciência, nos ajuda a limpar o espírito das energias que nós acumulamos na convivência durante o dia. Assim como nós fazemos a higiene física do banho diário, por que nós nos preocupamos tanto quanto com a nossa higiene mental, emocional e a higiene da alma? Sabe, livrando nosso corpo dos pensamentos e sentimentos desequilibrados, tentando lembrar o que a gente fez durante o dia e buscar correção de rumos. Tal coisa não deu muito certo, então eu vou por outro caminho. Nossa, hoje eu reclamei muito. Amanhã eu não quero reclamar. Só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou desanimar. Eu acho que é muito pertinente usar o tipo de mantra, não é um mantra, mas eu gosto de pensar neles dessa maneira, que os alcoólicos anônimos usam, né? Só por hoje. Na nossa ansiedade, a gente quer fazer tudo pro resto da vida, aí dá um pânico total. Mas se a gente fala pra gente mesmo, só por hoje. E esse só por hoje a gente consegue não reclamar, por exemplo, ou não deixar o desânimo tomar conta. Ao longo de algum tempo, isso se torna um hábito e a nossa vida com certeza vai ficar muito melhor. Os problemas serão os mesmos, se não forem até piores, não é esse o ponto. Mas nós estaremos mais fortes, mais preparados, mais tranquilos e vamos conseguir achar a solução. Porque os problemas têm que ter solução de uma maneira ou de outra. Sentimento e ação. O sentimento cria a ideia cria o desejo acalentado forma a palavra, a ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Dá para reclamar então, gente? Se tudo que acontece na nossa vida foi escolha nossa? Ah, mas eu não escolhi esse trabalho, era só o que tinha. Ah, mas eu não escolhi ter esse parente, veio junto com o marido, com a esposa. Escolhemos sim. Pode não ter sido uma escolha direta dessa maneira, mas as nossas atitudes na vida trouxeram essas situações para nós, para aprendizado. O nosso sentimento, além de criar ideia, ele cria verdadeiras imagens ao redor da nossa aura. E o desejo alimenta essas imagens. E a gente acaba tentando trazer isso para o verbal e do verbal trazer para o físico. É difícil de controlar? É, mas nós já estamos maduros o suficiente para isso. Já há no nosso interior condições de lidar com esses sentimentos. Não somos crianças que tudo que a gente quer tem que fazer. Nós sabemos que tem certas coisas que queremos e não devemos fazer. O Mário Sérgio Cortella disse uma vez que a gente tem que fazer 3 perguntas. Eu posso, eu quero e eu devo. Se eu posso e eu quero, mas não devo, então eu não faço. Se eu quero e eu devo, mas não posso, é óbvio que eu não vou fazer. Se eu posso, se eu devo, mas não quero, eu também não faço. Ou seja, a gente só toma uma atitude realmente séria na nossa vida se ao responder essas 3 perguntas, elas combinam entre si. Não é tão complicado quanto parece, é que a nossa cultura não traz para a gente esses momentos de conhecimento íntimo. É tudo muito no piloto automático. Levanto, faço café, limpo a casa, vou trabalhar, volto, almoço, lavo roupa, alimento o cachorro, e vejo novela, vejo um jornal e vou dormir. Percebe que a vida ficou muito automática nesse sentido? Começar a fazer as coisas colocando a nossa atenção, o nosso foco no que a gente está fazendo. Isso ajuda muito a perceber mudanças até em nós que a gente não percebe. E depois não adianta reclamar que Deus nos castigou, porque não é isso. Para quem não assistiu o filme, eu aconselho Mensageiro da Paz, do Divaldo. Rogativa de paz. Dá-nos, meu Deus, coragem para viver em paz. Não me deixes agir contra a bênção da paz. Se o tumulto me cerca, guia-me em tua paz. Ensina-me a ser útil no silêncio da paz. No trabalho a fazer, dá-me a força da paz. Em qualquer provação, guarda-me em tua paz. Eu sempre gostei dessa palavra, tão curtinha. Paz.
Pessoas ansiosas têm um peso no peito que parece ter alguma coisa sentada no peito da gente. Dói. Fica aquela sensação iminente de alguma coisa ruim. E tudo que uma pessoa ansiosa não tem é paz. Quando consegue atingir esse patamar de manter essa paz interna, os problemas continuam lá, mas lá dentro da gente há paz. Nós devemos orar todo dia pedindo por isso. Pessoas em paz não agridem ninguém. Pessoas em paz não são passivas, são atuantes, mas atuam com equilíbrio e bondade. Fazem parte das obras de Deus. Ajudam o planeta a melhorar o astral, porque emitem pensamentos de paz. Como nós estamos necessitados de seres humanos que entregam seu coração para a paz. Façamos uma reflexão, meus irmãos. Será que nós estamos fazendo tudo o que é possível por nós para atingir essa paz? É um momento de pensar com carinho e realmente avaliar. Será que eu não tenho muito da violência dentro de mim? Eu acho que eu não sou um ser humano violento, mas eu sou. Quando eu peço a pena de morte para alguém, quando eu brigo no trânsito por coisas banais, às vezes realmente é com coisas sérias, mas o brigar não vai resolver. Quando eu uso palavras agressivas para me dirigir a alguém, mesmo sabendo que aquilo pode machucar, será que nós estamos agindo em paz? Uma outra coisa que nos leva ao caminho de Deus é a paz. Pensemos nisso. Confiemos em Jesus. Ele não nos prometeu facilidades, mas afirmou que sempre estaria conosco. Em momentos de dor ou de alegria, Jesus sempre estará de braços abertos para nos receber. Mas façamos nossa parte. Meus irmãos, muito se tem a falar sobre o assunto, mas eu queria fazer uma coisa curta, para que a gente pudesse ter momentos de reflexão. Eu amei essa imagem de Jesus. E quando a gente olha para ele, parece que ele está abrindo os braços para nós. Eu me imaginei indo em direção a ele, deitando a cabeça no seu peito e recebendo um abraço fraterno. E isso me trouxe tanta paz. Então hoje, antes de eu terminar, o que eu desejo a vocês, de coração, é que nesse momento consigam fechar os olhos, caminhar em direção a esse Jesus maravilhoso, deitar a cabeça em seu peito ou em seu ombro e receber esse abraço tão carinhoso, tão repleto de amor. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia, paz e luz, e fiquem com Deus.